Hoje, a gente vai entender como funciona a primeira lei da termodinâmica, assim como as suas conservações de energia e também como funcionam os diversos tipos de motores de carro, motor de combustão interna, de carros híbridos, carros a bateria e carros a célula. Assim, a gente consegue fazer um paralelo entre a primeira lei e as conversões de energia entre eles. Acompanha a gente aí. Inicialmente, vamos falar como funciona a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é uma aplicação do princípio da conservação de energia para os sistemas termodinâmicos. De acordo com essa lei, a variação da energia interna de um sistema termodinâmico equivale à diferença entre a quantidade de calor absorvido pelo sistema e o trabalho por ele realizado. Trazendo o contexto da primeira lei para o estudo em questão, vamos analisar a eficiência dos carros, partindo da energia total que é fornecida e o quanto dessa energia vai ser transformada em trabalho. Primeiramente, vamos estudar o caso do motor a combustão interna. Quanto por cento ele consegue aproveitar de energia e como funciona. Em um motor de combustão interna, o que ocorre é o seguinte processo: energia obtida sob a forma de calor na câmara de combustão, devido a uma explosão de mistura de ar e gasolina. Essa explosão fará com que essa mistura se expanda, e essa expansão empurrará um pistão ou êmbolo que realiza trabalho sobre o exterior. Em seguida, os gases resultantes serão expelidos para o exterior, entrando novamente para a câmara uma mistura de ar e gasolina. E todo esse processo volta a repetir-se, ou seja, temos um processo cíclico. O movimento do êmbolo ou pistão equivale a uma certa quantidade de trabalho, e apenas acontece porque se fornece energia ao motor. Segundo a primeira lei da termodinâmica, o trabalho efetivo realizado por uma máquina térmica não pode ser superior à energia recebida sob a forma de calor, tratando assim o que tínhamos definido anteriormente como eficiência. E na realidade, o trabalho sempre será inferior à energia recebida sob a forma de calor. No caso de um motor a combustão interna, muito inferior. Por isso, conseguimos determinar a sua eficiência, que será bem baixa para esses tipos de motores, girando em torno de 40 a 45%. Agora temos como intermediário entre os carros elétricos a bateria e os carros a combustão interna, podemos ver os carros híbridos, que possuem tanto o motor elétrico quanto o motor a combustão interna. Os veículos híbridos utilizam gasolina, álcool ou diesel como principal forma de alimentar o motor a combustão interna. Mas além disso, como dito antes, os híbridos também possuem um motor elétrico e uma bateria. Nos carros híbridos em geral, o motor a combustão pode tanto ser conectado à transmissão do veículo e ser utilizado para gerar tração, em conjunto com o motor elétrico, quanto para recarregar o sistema de armazenamento de energia, que será consumida alimentando esse motor elétrico. Além disso, os híbridos mais avançados possuem uma bateria de maior capacidade, sendo que ela pode ser recarregada por uma fonte externa, sendo conhecidos como híbridos plug-in. Além disso, os carros híbridos possuem uma eficiência intermediária entre o motor elétrico, a bateria, e o motor a combustão interna. Bom, na outra ponta do desenvolvimento automobilístico, nós temos veículos 100% elétricos, movidos a bateria, que é o caso em que iremos estudar. Para isso, eles são alimentados com energia elétrica que vem da rede ou dos freios regenerativos e servem como alimentação para o motor elétrico, o qual traciona as rodas. A bateria, quando esgotada, é recarregada utilizando os freios regenerativos, CARES, e energia proveniente da rede elétrica pela tomada ou mesmo via plug por um carregador de carro elétrico. Não usar gasolina ou diesel também significa que os carros elétricos a bateria são significativamente mais baratos para abastecer que os carros convencionais. Os carros 100% elétricos minimizam a perda de energia desligando o motor quando parados no trânsito ou no semáforo, e os freios regenerativos convertem parte da energia a partir das frenagens em eletricidade, armazenando-a na bateria. Os motores elétricos também são inerentemente mais eficientes que motores a combustão interna. A energia elétrica da rede é responsável por armazenar energia potencial nas células da bateria, a qual transforma essa energia potencial em elétrica, e a bateria transfere corrente elétrica para a bobina ou motor elétrico. Essa bobina gera um campo magnético entre o rotor e o estator, e a tentativa de alinhamento desse campo faz com que surja uma rotação que é transferida para o veículo na forma de torque. Os veículos elétricos possuem cerca de 90% de eficiência em sua conversão de energia. Como estudo nesse trabalho, nós iremos analisar os veículos movidos a célula de combustível. Essas células são dispositivos eletroquímicos capazes de transformar a energia das ligações químicas e das suas reações provenientes em energia elétrica que alimentaria o motor elétrico. Normalmente, esses sistemas possuem alta eficiência, são silenciosos e podem ser montados de forma modular, uma vez que não possuem partes móveis. A célula combustível é um tipo de bateria em que ocorre o fornecimento contínuo de energia desde que se alimente continuamente com os gases necessários. A reação que ocorre no interior das células é chamada de eletrólise reversa. Quando o hidrogênio entra em contato com um catalisador, geralmente platina ou liga de platina, ele cede elétrons para o metal ou liga produzindo um ídron. Os elétrons são conduzidos por um circuito externo gerando um fluxo de elétrons e assim corrente e potência elétricas.
No caso do oxigênio, que pode ser obtido da própria atmosfera, é produzido vapor de água com a chegada dos prótons de hidrogênio através da membrana e a circulação dos elétrons. As células de combustível estão em desenvolvimento para maior viabilidade em fabricação e aplicação industrial, pois atualmente essa é uma tecnologia cara e não viável em todos os âmbitos de aplicação. Portanto, células com novos funcionamentos são alvos de pesquisas de instituições de renome e empresas do ramo, tal como o convênio entre Unicamp e Nissan para o desenvolvimento de uma célula a etanol. Fazendo um resumo agora então dos tipos de motores, a gente tem motor a combustão, que é um motor mais poluente, gera muitos resíduos, não é tão eficiente devido a uma perda de calor ali que temos nos mecanismos. A sua eficiência é bem baixa. Temos também o carro elétrico híbrido, que funciona das duas maneiras, tem uma eficiência intermediária, mas já é um avanço na tecnologia. Temos a bateria, que tem também emissão de poluentes, mas ele já tem uma eficiência muito maior. A sua bateria tem menos dissipação de energia. E por fim, temos aí o carro elétrico movido a célula combustível, que é um carro não tão eficiente quanto a bateria, já que a célula esquenta bastante, mas é um carro menos poluente, seria a opção ideal, já que o subproduto é água e a matéria-prima é o hidrogênio.